Oi, gente. Vamos lá, né? Bom dia. Tô gravando um vídeo de dia. Tô gostando da sua pegada. Mas vamos lá, né? Prova de vocês, essa sexta-feira. Principais bactérias patogênicas, né? E suas características. E antimicrobiano e resistência. Mas antes da gente começar a falar sobre os principais gêneros de bactérias e suas características, vocês precisam ter noção desses três conceitos. Patogênese, né, que é uma infecção ou um processo inflamatório, ela pode ser localizada ou generalizada, que é o que a gente vai discutir nas características. Microbiótica, por exemplo, a microbiótica intestinal, bucal, né, que são várias bactérias ali vivendo em um certo nível, ok, para o nosso corpo, estão nos favorecendo, estão trazendo benefícios. Mas aí chega um momento em que esse nível é alterado. Aí é, não é tão legal porque vai causar, né, uma patogênese, vai causar uma doença no indivíduo. E o que ele vai querer saber na prova, em relação à microbiótica, são justamente os fatores estressantes, os fatores que vão fazer essa alteração da microbiótica, né? No caso, um dos principais são os fatores estressantes. E aí você inclui alteração de pH, falta de nutrientes, alteração de temperatura e uso incorreto dos antibióticos, tá? Tempestade de citocinas, o que na prova ele vai cobrar é justamente esse conceito, né, do que ocorre na tempestade de citocinas. Aí você fala que ocorre o aumento de citocinas e quimiocinas que são responsáveis pelo processo inflamatório, tá? Aí a gente começa pelo gênero Staphylococcus. No gênero Staphylococcus, a gente já sabe, né, das outras aulas, que ela é Coccus gram-positivo, é um anaeróbico facultativo, possui cápsula e é imóvel. Ela não possui pile nem fímbria para poder se locomover, tá? Aí, não esporuladas e toxigênicas. Essas duas características, começamos por não esporuladas. Uma bactéria não esporulada é uma bactéria. Lembra que na aula passada eu falei, durante o processo de desinfecção e esterilização, que a bactéria ela é esporulada quando ela hiberna, é como se fosse um urso hibernando. Ela vai diminuir a frequência respiratória celular, ela vai diminuir o consumo de energia, ela vai ficar vai diminuir tudo o que for preciso para poder se manter durante um período longo em que aquele ambiente que ela está não é favorável para o seu crescimento, tá? Se ela gosta de ambientes que tenham X, perdão, se ela gosta de um ambiente que tenha X fatores que sejam favoráveis para ela vai crescer, assim, um crescimento alarmante, né? Mas se esse ambiente não tiver esses X fatores, ela já não vai crescer, ela vai ficar ali, ela vai estar lá, só que ela vai estar esperando esses fatores chegarem e começarem, né, para poder ela barbarizar no local. Tá? Anaeróbico facultativo, ela não precisa de oxigênio para crescer, tá? Se não tiver, ela cresce em locais onde não há presença de oxigênio. Mas aí, facultativo quer dizer que independe, pode ter ou não oxigênio, tá? Essa característica toxigênica já fala o seguinte: toxigênica é quando essa bactéria solta toxinas para dissolver nutrientes e se alimentar deles. E são justamente essas toxinas que vão causar as doenças no indivíduo, que vão causar o patógeno no indivíduo, né? Aí os fatores de virulência, né, vocês lembram da aula passada, que era cápsula, ácido eicoico e proteína A, tá? Lembra que na aula passada a gente falava de proteína M. Aqui no gênero Staphylococcus é proteína A. É tipo a proteína M, só que com diferencial, né? Ela vai estar meio que enganando os macrófagos. Ela vai colocar uma roupinha, uma fantasia e vai passar tranquilamente para os macrófagos e vai barbarizar nas células depois, tá? Esse ácido teicoico é só uma função de estabilizar a parede celular, que aí vocês vão ver nos estafilococos, nos estreptococos, nos bacilos, nos clostridiums e nessa outra bactéria aí, no Corynebacterium, que vocês não vão ver, tá? Ela é uma infecção piogênica, por ser característica de infecção piogênica, que é uma infecção que causa uma inflamação e depois gera um pus, tá? Depois vem o pus. E a porta de entrada dela, como vocês já sabem, é a pele.
pele e mucosas, mucosas nasais, mucosa da boca, tá? Então vocês vão ver muitos estafilococos nessa região, tá? Aí, um gênero que vocês vão, que vai cair na prova, né, é o gênero Staphylococcus aureus, tá? E aí as patogêneses que vão ter lá serão essas. Dentre essa lista grandona aqui, ó, eu queria anotar, mas acho que se eu anotar vai estragar, mas eu vou tentar. Dentre todas essas características aqui, somente essas quatro vão estar em destaque na prova. Então, terçol, paronic, infecções tóxicas, vocês podem esquecer, né? Podem estar deixando de lado e focando somente nessas quatro aqui. Aí, na prova, quando eu fui falar com ele, perdão que eu tô gaguejando um pouquinho, mas quando eu fui perguntar a ele, né, ele disse, olha, traga imagens e traga falando sobre cada uma, porque pode ser que na prova eu cobre alguma delas, tá? Assim, na prova não vai cair a imagem, por exemplo, essa primeira imagem perguntando qual a patogênese que está sendo causada ali. É mais ou menos o seguinte: vai ter um enunciado falando as características do gênero, tá? Por exemplo, do gênero Staphylococcus, a imagem, por exemplo, essa primeira aqui, que é foliculite, e aí vai estar perguntando a que gênero de bactéria está relacionado. E nas alternativas vai ter Staphylococcus, Streptococcus, taranã, 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 tá? Aí vocês analisam e marcam, tá? Mas aí eu trouxe aqui, falando sobre cada uma delas, que, como eu já postei o slide, né, no grupo, vocês podem estar dando uma lida e uma fixada melhor. Vocês não precisam fixar tudo, mas fixem as principais características que vocês possam diferenciar, tá? A foliculite vai ser essas bolinhas vermelhas pelo rosto, tá? Vão se parecer com acne, e elas vão causar pus na raiz dos pelos, tá? Coceira no local, dor e sensibilidade na pele, vermelhidão e inchaço. Furúnculo é uma infecção na raiz do pelo causada pela bactéria Staphylococcus aureus, tá? Que pode ser encontrada naturalmente nas mucosas da pele, tá vendo? Aí vocês vão lendo, aí é com vocês, tá? E o carbúnculo, impetigo bolhoso. Infecções tóxicas não cai, assim, não é certeza que vai cair, é uma incerteza, na verdade, mas é um plus, eu trago ela como um plus, um extra. Aí, nessas infecções tóxicas pelo gênero Staphylococcus, vocês vão ver infecções na corrente sanguínea, endocardite, osteomielite e infecção pulmonar. Aí tem aqui topicando cada uma delas, mas é só se vocês quiserem, né, buscar mais sobre, porque pode ser que caia, mas não é certeza. Na verdade, as chances de infecções tóxicas caírem são mínimas. E não vai cair relacionado a alguma dessas daí, mas é só para vocês saberem que quando falar sobre, vai estar relacionado a essas, tá? Não é tipo, infecções tóxicas vai causar o quê? Poliomielite, nananana, não, tá? Terçol e Paronic eu trouxe também como um extra para vocês terem noção, porque é como eu digo, as chances de cair são muito baixas, por isso que eu nem considero que vão cair. As de certeza, certeza que tem mais chances são foliculite, forúnculo, carbúnculo e impetigo bolhoso. Aliás, já puxando esse galho, esse gancho, esse galho, já puxando esse gancho, né? Tentem memorizar de alguma forma que vocês não confundam, porque vocês vão ver vários gêneros aqui e, por exemplo, Staphylococcus e Streptococcus podem ter uma coisa ou outra em comum, tanto nas características quanto nas patogêneses. Então é importante vocês saberem diferenciar, tá? Então, as patogêneses que eu vou ter no Staphylococcus, FFCI, 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 foliculite, furúnculo, carbúnculo, impetigo bolhoso. Ou você só memoriza, fofucain, fofucain, foliculite, furúnculo, carbúnculo e impetigo. Pode esquecer o bolhoso, o impetigo já é bom, tá? Aí aqui o terçol, né? A paroníquia também. Para não correr o mesmo erro da prova anterior, né? Da V1, que eu acabei esquecendo, pulando um conteúdo sem querer, um slide sem querer, e era justamente uma questão extra, mas aí vocês se garantiram, né? E barbarizaram, babilonizaram. Seguindo agora para o gênero Streptococcus, tá? Então, revisando, Staphylococcus foi o primeiro. Coccus gram-positivo, porta de entrada pele, causa FFCI, foliculite, furúnculo, carbúnculo, impetigo, tá? E agora a gente vai para Streptococcus. Olhem só, percebam. Assim como o Staphylococcus, o Streptococcus também é um coccus gram-positivo,
Também é um anaeróbico facultativo, também é imóvel e também possui cápsula. A diferença aqui é na proteína M. Vocês lembram da aula passada, né? Proteína M vai estar funcionando quando a cápsula for rompida ou quando como aquelas bactérias que não possuem cápsula, elas vão estar fazendo essa função, tá? A proteína A vai enganar os macrófagos, só vestir a fantasia e passar tranquilamente, né? Aí, os streptococcus também são toxigênicas, ou seja, também liberam toxinas para dissolver nutrientes, se alimentarem. E essas toxinas é que vão causar a patogênese. Também são infecções piogênicas, elas também geram pus nas lesões, tá? E a porta de a diferen, já diferen, outra diferença, outra, perdão, outra diferença do Staphylococcus é a porta de entrada. No Staphylococcus é pele e no Streptococcus é qualquer porta de entrada. Boca, cavidade vaginal peniana, mãos, olhos, nariz, ouvido, taran, taran, pele, tá? Tudo, tudo. Aí, no caso, na prova de vocês, vão ter dois gêneros de Streptococcus, o Streptococcus pneumoniae e o Streptococcus pyogenes. Aí eu trouxe aqui o que cada um causa, tá? As questões vão ser tipo, vão ter questões no estilo o enunciado falando sobre o gênero Streptococcus pneumoniae, de cara, sim, falando algumas coisas sobre ele, e as alternativas, né? E o comando da questão pedir para você assinalar a alternativa que represente uma patogênese, né? Uma doença desses Streptococcus. E aí vai ter pneumonia, sinusite, otite, meningite, bacteremia. Não todas elas. Duas delas vão estar, por exemplo, bacteremia e meningite. Aí as outras alternativas são coisas misturadas com estafilococcus, mycobacterium, neisseria, entendeu? Vai estar misturado. Aí por isso que eu digo que vocês memorizem por iniciais. As iniciais podem ajudar bastante. A outra era FFCI, essa daqui é PSOMB. PSOMB. Se quiser montar uma palavra também é com vocês, aí é da criatividade de vocês, da forma de vocês conseguirem memorizar, aprender mais fácil, né? Mas enfim, no Streptococcus pneumoniae, vocês vão ter as patogêneses. Pneumonia, né? Obviamente, sinusite, otite, meningite, bacteremia, tá? Mais uma vez, aqui vai ter imagens e comentando sobre cada uma delas para vocês verem quando estiverem estudando, tá? Eu só vou passando porque a gente precisa, né, correr. Aqui o Streptococcus pyogenes, né? Streptococcus pyogenes vai causar FIEEF ou FFIEE. Aí é com vocês, né? Que é faringite, impetigo. Ó, tá vendo só? Na outra lá que a gente viu, também causava impetigo, mas era impetigo bolhoso, tá? Que é impetigo. Escarlatina, erisipela, fascite necrosante, tá? Aí, ó. Aqui vocês vão ver eu comentando sobre cada um, né? Como eu já disse, e as imagens, porque pode ser que caia uma imagem dessas, pergunte de qual gênero, e fale o que está causando e pergunte qual gênero pertence, ou pode ser a imagem perguntando o que é, tá? Aí aqui tem a comparação do que o Streptococcus pyogenes causa e o Streptococcus pneumoniae causa, que aí ajuda vocês na hora de estudar. Ah, e o Streptococcus pyogenes vai causar faringite, impetigo, escarlatina, erisipela, facite necrosante. E o pneumoniae, pneumonia, sinusite, otite, meningite e bacteremia. Aí a gente agora passa para o gênero Mycobacterium. No Mycobacterium, na aula online que eu dei, eu acabei nem colocando no slide a Mycobacterium tuberculosis e a leprae, comentando, né? Um comentáriozinho sobre elas, para vocês terem noção. Porque nas alternativas da prova, vai ter Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. Aí vocês vão lá, ai, caraca, eu não lembro o que é isso, e Dig nem falou nas aulas, aí é foda. Mas eu trouxe no final, tá? Ó, o Mycobacterium, a porta de entrada é exclusivo da boca, já começa aqui, tá? Ele é um bacilo e ele é gram-positivo. Percebam como as gram-positivas estão nos membros superiores, tá? Boca, ouvido, nariz, tá? Pulmões e afins. É, e as gram-negativas são mais as partes inferiores, como cavidade vaginal e peniana. Então, é uma boa já para vocês diferenciarem. Se num enunciado estiver falando, já começar falando sobre gram-positiva, pronto.
Já vai nas alternativas e corta o que for de gram negativo, tá? Aí, vice-versa. Granuloma, né? Essa micobactéria ela possui granuloma que vai isolar essa bactéria pro organismo não expulsar. Então ela vai ficar ali fixazinha e o organismo vai tentar, show, 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 e ela não vou sair daqui, vou ficar intacta. Avisa lá, sigo plena. Vai estar nessa pegada. Ácidos micólicos, que vai dar essa resistência a ela. Aqui, ó, já diferencia. As outras duas eram anaeróbicos facultativos. Essa daqui é um aeróbico obrigatório. Ela está na boca, então ela precisa de oxigênio ou seja, oxigênio é obrigatório. Se não tiver oxigênio, ela não vai estar. É um parasito intracelular, porta de entrada, boca. Aí aqui falando sobre ó, que é uma doença infecto-contagiosa. Aqui é falando sobre a Mycobacterium tuberculosis. Aí os sintomas que causam, né? É importante que vocês saibam. Não precisa saber tudo, mas saibam os principais sintomas, tá? E aqui é a leprae. A leprae dá para diferenciar. Pronto. Ali, até a micobactéria, ó, Staphylococcus, Streptococcus e Mycobacterium eram todas gram-positivos, então afetavam os membros superiores, a parte superior do corpo, os membros superiores. A partir da Neisseria já são os membros inferiores. Percebam que aqui ela é diplococo gram-negativo e ela está relacionada a doenças sexualmente transmissíveis, IST e DST, tá? Ela é um aeróbico, ela precisa de oxigênio e ela é móvel, tá? Ela possui pile, fimbre, flagelo, alguma dessas estruturas, mais especificamente a pile, que garante essa mobilidade, tá? Possui proteínas e a porta de entrada é justamente a cavidade vaginal e peniana. Esses são os focos das características. Porta de entrada, se ela é um um aeróbico ou anaeróbico, se é facultativo ou não, se possui alguma estrutura diferente, né? Por exemplo, cápsula, proteína M, proteína A, pile. Se é um diplococo, a fisiologia, né? Se é um diplococo, um coccus, um bacilo, isso é gram positivo ou negativo. A Neisseria, ela vai estar causando a uretrite, a cervicite, tudo que for relacionado à cavidade vaginal e periana, né? Então, uretrite, cervicite, prostatite, proctite, também bacteremia, ou seja, ela pode também estar pela corrente sanguínea. Essas bactérias podem pegar desses órgãos, acabar indo para a corrente sanguínea. Aí, mais uma vez, imagem aqui mostrando e comentando. Aí vão ter também outros tipos de Neisseria, né? Que no caso será a Neisseria meningitais e a Neisseria gonorreae, tá? Meningitais e gonorreais. Meningitiais, perdão, e gonorreais. Aqui tem comentando sobre elas também. Não que vai ser uma questão específica sobre ela, mas que nas alternativas vai ter, vocês precisam saber o que é. Então tá aqui comentando, tá? Tanto é que eu até coloquei na atividade questões muito similares, se não iguais, às da prova. Gênero Clostridium. Gênero Clostridium, ele é um bacilo e é um gram positivo, tá? Gram positivo significa que o quê? Exato, parte superior. A porta de entrada dele é alimentos contaminados, ou seja, boca. Vai entrar pela boca também. Mas foquem nos alimentos contaminados. Ele é móvel, então ele também possui alguma estrutura que vai dar mobilidade, seja pile, ou flagelo, ou fímbria, tanto faz. Ele é um anaeróbico obrigatório, ele não precisa de oxigênio para sobreviver. Ele vai estar em locais que não têm oxigênio. E ele é um formador de esporos, é aquela questão. Ele vai hibernar quando não tiver favorável e vai voltar à sua plenitude quando tiver favorável. E toxinas, né? Ele é toxigênico e vai liberar toxinas para dissolver alimentos, se alimentar, e essa toxina vai causar algum mal no indivíduo, que é justamente isso. No slide de Valber tem essa tabela aqui, tá? Com tudo isso, mas não se assustem. Dessa tabela ele não cobra nada, além de neurotrópicas, que é o botulismo e o tétano, que eles vão querer saber isso. Provavelmente caia em terotoxemia, mas muito, muito difícil. Acho que nem vai passar perto da prova de vocês, tá? Só botulismo e tétano mesmo. Aí, mais uma vez, tem aqui falando sobre o tétano, aqui sobre os sintomas, né, para vocês saberem quais são. Foquem nos sintomas de rigidez dos músculos, tá? Tétano, rigidez dos músculos. O botulismo. Aí no botulismo vão ter três tipos: o botulismo infantil,
o lactante, o alimentar e o das feridas. Mas Valber só vai querer saber do alimentar, tá? Apenas foco em apenas o botulismo alimentar. Mas saibam que existem outros tipos. Aí tá aqui, os sintomas. Pronto. Acabou aqui, bactérias e suas características. Agora a gente vai para antimicrobianos e resistência. No antimicrobiano de resistência, ele vai estar querendo saber que os antibióticos, as drogas, né, que estão sendo usadas, está fazendo ali com as bactérias, está fazendo efeito, se não tá, o que é que está fazendo? E o que é que vai estar, né, barbarizando. Resistência antibiótica é aquela capacidade do patógeno ou da bactéria de resistir aos efeitos da medicação, que já foram utilizados para tratá-los. É aquela questão que o Valber falou para vocês em sala, que você está com uma bactéria, foi prescrito os antibióticos, né, as drogas, e dado um prazo, prazo X para você ficar tomando aquele medicamento. Só que durante esse prazo, na metade dele, você já sentiu que estava ok, que já tinha passado, as bactérias já tinham sumido. E aí você decide parar de tomar essas drogas, esses antibióticos. E aí, com o tempo, essa bactéria volta. E você decide tomar as drogas que tinha guardado. Ah, e voltou, vou tomar aqui para passar. E aí você toma e nada. Porque ou seja, aquela bactéria, ela pegou resistência àquele antibiótico e voltou agora, já que você cortou, né, o tratamento ao meio, agora ela vai, né, voltar à tona, voltar, olha, pode mandar antibiótico que não me afeta, o que vem de você não me afeta, o que vem de baixo não me atinge, aquele velho ditado, tá? Aí, na questão de influência dos fármacos na atividade bacteriana, ele vai estar querendo saber o que é que o fármaco vai estar fazendo naquela bactéria, o que é que ele vai estar, como é que ele vai combater aquela bactéria? Aí vocês lembrem que o fármaco, quando ele for chegar na bactéria, ele vai bater na porta dela e vai entrar. E vai falar: olha só, bactéria, a partir de agora você vai parar a sua absorção. Você vai parar de secretar toxinas e você vai parar de se distribuir, você vai parar de se multiplicar, de crescer, entendeu? E eu vou parar aqui por ver seu metabolismo. Bora parar. Você não vai sair dessa casa, eu vou trancar as portas e janelas, trancar tudo, entendeu? É nessa pegada. Então o fármaco ele vai estar obstruindo a absorção, a secreção e a distribuição tecidual, que é a reprodução da bactéria. E é aquela questão, né? Patógeno vai estar combatendo o fármaco, vão estar ali lutando, e o hospedeiro vai estar tentando resistir ao patógeno, vai estar lutando com todas as forças também. Na prova, tem uma questão aberta sobre antimicrobiano ideal. Ele vai pedir pelo menos, ele vai pedir as quatro, né? Esses quatro tópicos aí, quatro características de um antimicrobiano ideal, mas ele aceita até três, tá? Então vocês coloquem que para ser um microbiano ideal precisa ter toxicidade seletiva. Aí nessa questão, vocês não precisam fazer encheção de linguiça. Só colocar toxicidade, se você só topicar, tá ótimo também. Coloca na primeira linha toxicidade seletiva, na segunda, inibe ou mata um patógeno, e na terceira, não podem ter ação tóxica direta ao hospedeiro. Pronto, colocou isso, ele aceitou, você tá com seu ponto fechado. Mas se você quer encher linguiça, aí você pode. Coloque aí o que você quiser. Mas lembrando que precisa ter toxicidade seletiva, tá? Tem que inibir ou matar, né? Geralmente matar essas bactérias. E ela não pode, e essa toxicidade seletiva é justamente para isso, para ela não ter uma ação tóxica direta ao hospedeiro. Esse amplo aspecto é para abranger uma gama maior de bactérias que vão estar, que o antibiótico vai estar combatendo, né? No caso de, né, infecções por bactérias múltiplas. Aqui é uma questão que é casca de banana. Você tem que se atentar aos detalhes, porque é de verdadeiro e falso. Ah, é, verdadeiro e falso. Olha só, um agente antimicrobiano, ele preste atenção, não possui atividade contra todas as bactérias, tá? Um antimicrobiano não vai ter essa atividade contra todas, tá? É claro que existem antibióticos com espectro amplo, que aí sim, tipo a tetraciclina e o clorinfenicol. Esses vão ter, né, ativos diversos para essas espécies, para diferentes espécies de bactérias. Mas não significa que todo tem. Alguns específicos possuem, mas todos não, tá? É justamente isso. E aí, esses agentes antibacterianos, eles podem inibir a síntese da parede celular de proteínas ou de ácidos nucleicos, tá? Só um detalhezinho. Mas o foco disso é que eles podem romper a função da membrana, né? Vão romper a membrana e tudo que tiver dentro,
dentro da bactéria vai sair e vai morrer, né? Porque precisa da membrana. Bacteriostático e bactericida. Mais uma questão aberta. É para você falar o que é um bacteriostático e o que é um bactericida. Uma questão fechada e uma aberta. Vão ter duas, se eu não me engano. Mas são provas diferentes, então se garantam aí, né, gente? É simples. É só você pensar que bacteriostático precisa inibir o crescimento das bactérias. Eles vão estar inibindo o crescimento das bactérias. E bacteriostático vai estar matando bactérias. Pronto. Colocou isso na prova, ele também aceita. Aceita de boa, sem nem diminuir ponto nem nada. É apenas isso. Bactericidas matam. Bacteriostáticos inibem crescimento. Não vão estar matando, não, tá? Os bacteriostáticos não matam, apenas inibem o crescimento. E o bactericida, sim, mata as bactérias. Esses gráficos também vão cair na prova, exatamente eles, e vai estar perguntando o que é que está acontecendo ali. Esse bacteriolítico, eu não me lembro das provas de Valber que eu vi, que eu fiz, não lembro de ter caído um gráfico de bacteriolítico. Mas, né, pode ser que eu tenha deixado passar e é bom se garantir. Mas aí, se quiserem esquecer ele também, fica à vontade. O que mais cai mesmo é justamente a questão de bacteriostático e bacteriolítico. O gráfico de bacteriostático, que é esses que vocês estão vendo aqui em cima, ó, esse aqui, você vê que tá, as bactérias estão crescendo, 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 crescendo. Chegou a droga bacteriostático, aqui, ó, chegou aqui nesse ponto, e inibiu o crescimento. Elas pararam de crescer. Não se, tá vendo só que não significa que elas morreram, elas só pararam de crescer? Pararam de crescer, não morreram. Continuaram subindo, chegou a droga bacteriostático, parou o crescimento delas, elas permaneceram ali intactas. Ou seja, neste gráfico, neste primeiro gráfico, houve uma inibição do crescimento, houve uma ausência de morte. Essas duas características são importantíssimas de vocês lembrarem. Inibição da síntese proteica, vocês veem mais na frente. Mas foque nessas duas, que é o que vai estar nas alternativas mesmo, é o que vai fazer vocês acertarem, né? Pode ser que a questão peça os dois gráficos, perguntando o que está acontecendo nos dois, ou apenas um dos dois gráficos, né? Como eu falei, pode cair apenas o bacteriostático, aí vai ter o gráfico, vai pedir a alternativa falando o que é que está acontecendo. Você fala que houve a inibição do crescimento, mas não teve morte celular. E aí você pensa, nessa questão, você pensa justamente o contrário para bactericida. As bactérias estavam aqui crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a droga bactericida aqui, matou as bactérias viáveis, tá? Matou as bactérias. Matou mesmo. Elas estavam crescendo, e o mesmo cuidado que cresceu, morreu. Então, com a chegada da droga bactericida, houve a morte celular, tá? Houve a morte celular. Pronto. Essa ausência da lise celular, pode esquecer, tá? Lise quebra celular, quebra celular. Pensa nisso pra, se tiver alguma coisa assim comentando sobre, né? Mas foquem na morte celular, que vai ter mais a morte celular, tá? E o bacteriolítico, ele vai acabar com tudo. Tipo, aqui ficaram células, imagina aqui, células boas, células ruins morreram, é isso, entendeu? Esses dois séculos. Aqui o bacteriolítico vai estar fazendo a função dos dois, né? Vai estar acabando com tudo, barbarizante. Inibição da parede celular. O que essa questão vai querer saber? É uma questão fechada, tá? Essa questão, ela vai querer saber justamente sobre os agentes antibacterianos. O que é que eles vão estar fazendo? Eles vão estar prevenindo a ligação cruzada e podendo, ajudando o fármaco a fazer o efeito. Ó, deixa eu desenhar aqui, deixa eu pegar aqui o lapisinho. Imaginem que a parede celular, ela é assim, ó. Essa ligação cruzada é assim, na verdade, perdão. Imaginem que essa ligação cruzada são várias cadeiazinhas assim, com as bolinhas, tá? Deixa eu ver aqui onde é que muda a cor. Aqui. E essa ligação cruzada é assim, ó. Elas estão cruzadas assim, tá? E isso faz com que o fármaco não, a bactéria, tenha resistência quando o fármaco vier para penetrar essa membrana do fármaco, né, essas ligações, e poder matar a bactéria. Aí tem os fármacos, né, esses antibacterianos, eles vão justamente estar quebrando, passando direto por essas ligações cruzadas, tipo ignorando, ai, tem uma paredinha, um murinho, vou pular. Pulou, pulou, pulou e chegou na bactéria e barbarizou ela. Chegou lá e deu um sustinho. Ah, o jump scare! Tá? Aí vai estar, né, fazendo essa inibição da síntese.
Sítios de ativação é uma questão aberta. A questão vai pedir, quais são os sítios de ativação de Tananã? Aí você coloca o plasmídio e o DNA. Só basta colocar isso. Ele não quer que você comente, que encha linguiça, não. Ele quer saber justamente esses dois, plasmídio e DNA. Lembre que sítios de ativação são bacterianos, são plasmídio e DNA, tá? Inibição da membrana, que a gente já comentou, né? É a membrana ser rompida e causar lesão e morte daquela bactéria. Terapia antibacteriana combinada. É uma possível questão aberta, tá? Mas pode ser que ele coloque como que fechada, de verdadeiro e falso, mas é muito provável que seja aberta também. Aí vocês devem saber desses dois efeitos dessa terapia antibacteriana. Terapia antibacteriana vai estar causando efeitos sinérgicos e efeitos deletérios. O efeito sinérgico é você pegar um bacteriostático mais um bacteriostático, tá? Dois iguais. Nunca vão ser. Os sinérgicos não são dois diferentes, são dois iguais. Então, o efeito sinérgico, eu vou pegar um bacteriostático mais um bacteriostático, vou estar somando os efeitos dele, que vai dar uma potencialização desses efeitos, né? Vai potencializar os efeitos. A mesma coisa que se eu pegar uma droga bactericida e bactericida, somar os efeitos das duas, vai potencializar. O deletério é o contrário, bem, um pouco do contrário. É uma ação de antagonismo. Se atentem a esse termo. Deletério, ação antagonista, tá? Que é uma redução da eficiência. Você vai pegar, nessa questão de deletério, você vai pegar bacteriostático mais bactericida e vai estar causando uma ação de antagonismo. Eles vão estar se atrapalhando, eles vão estar atrapalhando um outro ali e vai causar uma redução na eficiência. Se você achou que, vou pegar uma droga que é um bacteriostático que vai inibir o crescimento, porque as bactérias estão crescendo muito rápido. E vou pegar outra droga, que é um bactericida que vai estar matando, e vou juntar as duas para barbarizar. Então vai ser muito bom. Não, vão estar se atrapalhando, né? E vai acontecer essa redução na eficiência. Perdão, bebi uma aguinha aqui. Então, terapia antibacteriana, dois efeitos: efeito sinérgico e efeito deletério. O efeito sinérgico é uma ampliação dos efeitos, né? Uma potencialização dos efeitos. Eu vou pegar um bacteriostático mais bacteriostático, vai dar uma ampliação. Vou pegar um bactericida mais bactericida, vai potencializar esses efeitos. E o efeito deletério é uma ação antagonista. Antagonista, você vai ter o termo agonista, não é agonista, é antagonista, tá? Antagonista, que vai estar redução, ou vão estar se atrapalhando, tá? Esse outro gráfico aqui também vai cair na prova. E ele vai querer saber justamente esses dois pontos que estão marcados, A e B, que é justamente o que representa um bacteriostático mais um bactericida. Nessa questão aqui, com foco no efeito deletério. Você está somando bactericida mais bacteriostático e está ocorrendo um antagonismo. E aí, é, perdão, é, o enunciado vai ter lá, a fase log A log A é a fase que acontece, tararã, 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 vai estar descrevendo. Então, tenham em mente que log A, que é essa primeira fase, é a fase responsável pelo bacteriostático, que inibe. Se é um bacteriostático, vai estar inibindo. Então, na alternativa lá vai ter letra A. Log A é a fase em que o bacteriostático está inibindo o crescimento bacteriano. E log B é a fase de bactericidas que vai estar matando as bactérias. Pronto, tá certo. Ele vai atrapalhar, ele vai misturar, vai colocar log com B aqui no meio, lag com A aqui no meio, entendeu? Ele vai estar colocando lag como bactericida, log como bacteriostático. Então, vocês precisam se atentar e associar. Primeira fase, fase lag. As bactérias estavam crescendo, mas aí começou a inibir. Então, o número de inibição do crescimento começou a crescer ali, tá? Parou ali, por exemplo, vi um gráfico aqui, as bactérias crescendo, 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 por aqui, aí chegou aqui com o bacteriostático, parou o crescimento delas, inibiu o crescimento. Fase lag. Lag inibe o crescimento, bacteriostático. Fase log, que é a fase B, começou a morte das bactérias, tá vendo aqui, ó? Começaram muitas bactérias a morrer. Então, log, bactérias começaram a ser morridas pela droga bactericida. Então, lag, bacteriostático e log, bactericida.
Fase D, C e D, ignorem, ele não vai querer saber. O de fato mesmo, o que ele quer saber é A e B, que é o que causa essa questão do antagonismo. Resistência a drogas e antibacterianos é aquela questão que a gente falou, né, de interromper e a droga ter resistência a ela durante o tratamento e tal. Teste de sensibilidade e antibacterianos. Vai cair essa imagem aqui para vocês aberta, tá? Essa questão é aberta. Essa imagem aqui para vocês descreverem passo a passo do teste de sensibilidade, tá? Teste de sensibilidade, ele começa com esse primeiro. Nesse primeiro, você vê que há um alto número de bactérias, tá? Boas e ruins, bactérias resistentes e não resistentes. No segundo, aqui, nessa segunda etapa, já chegou um antibiótico, tá? Já chegou uma droga que vai estar matando, inibindo essas bactérias ruins. Só que nessa questão aqui, desse segundo, vejam que imagine que essas azuis são boas e essas amarelinhas, rosadas, sei lá, são ruins, são resistentes. Então, chegou um antibiótico, matou muitas resistentes, muitas boas e algumas resistentes. Nessa questão das resistentes, algumas, as que ficaram, né? Vejam aqui que permaneceram, na fase 3 elas vão se multiplicar. Elas vão começar a se multiplicar ali, tá? Se proliferar. Na fase 4 elas vão infectar as outras bactérias boas que ficaram, dando essa característica de resistência a esse antibiótico. Para quando for administrado o antibiótico novamente, essas bactérias não seriam afetadas por eles. Então, primeira fase, alto número de bactérias boas e ruins, né? Resistentes e não resistentes. Segunda etapa, chegou a droga, matou as boas, muitas boas, né? E algumas ruins, só que as resistentes de fato ficaram. As resistentes que ficaram se proliferaram, né? Cresceram, se multiplicaram e começaram na fase 4 a contagiar, passar esse gene, esse DNA, de essa característica de resistência ao antibiótico para bactérias não resistentes, que antes não eram resistentes, mas agora estão passando a ser. Segundo não, seguindo essa lógica do teste de sensibilidade, vai ter também outra questão com essa imagem aqui. Uma placa de Petri, com a bactéria cultivada aqui. Esses papelzinhos aqui, ó, eles possuem as drogas, tá? Os medicamentos, os antibióticos. Nesse teste com a placa de Petri, vocês vão ver, vocês vão observar o halo. Halo é essa bordinha aqui, amarelazinha. Se o halo for grande, significa que essa bactéria ela é sensível a essa droga, tá? Se esse halo for muito grandão, significa que essa bactéria é sensível. Então, essa droga faz efeito. Mas se o halo for inexistente, ou inexistente nesse caso, ou pequenino nesse caso aqui, significa que ela é uma bactéria resistente, que esse antibiótico, essa droga, não faz muito efeito a essa bactéria. Então, não vai ter o efeito que eu quero, não vai servir para o tratamento, vai ter falha no tratamento. Agora, se o halo for como esses daqui, ó, é um pouco grande, mas não é tão grande. Então, é intermediário. Nesse nível aqui, nessa quantidade de medicamento e de bactérias, o efeito está aqui, a droga está fazendo efeito aqui e ali, mas não é lá essas coisas. Mas se essas bactérias, o número delas aumentarem, essa droga já não faz mais tanto efeito, já não é boa para o tratamento, tá? Então é intermediário. Essas duas intermediário, essa pequenina que está se aproximando muito do papelzinho com a droga, é resistente, e essa que nem tem é resistente, tá? A questão vai estar essas imagens aqui, tá? Vai ter, tipo, deixa eu pegar aqui. Vai ter um círculozinho aqui, ou um número, 1, 2, 3, 4, 5, e a questão é enunciado, né? Vai pedir para você falar o que está presente ali, se a droga é sensível, resistente ou intermediário, tá? Aqui vocês veem que todas essas aqui são sensíveis. Olha o tamanho desses halos, ó. Halos muito grandes. Aqui é a droga, aqui no centro. E o halo aqui, ó, a bactéria está se afastando. Se ela chegar aqui, ela morre, entendeu? É nessa pegada. Olha só, aqui é resistente. A bactéria não deu nem tchu. A droga não fez nada com a bactéria, tá? Nada. Nem cócegas ela fez. Essas outras aqui, ó. Essa outra aqui até fez uma cosquinha. Essa daqui é sensível, né? A droga faz efeito. Essa aqui é intermediária. Nessa quantidade tá até fazendo um efeitozinho, mas se aumentar já não faz mais nada. Essas duas resistentes, tá? Aí na prova vai ter essa imagem. Aí se tivesse essa imagem, vocês saberiam falar?
que aqui nessa primeira etapa é alto número de bactérias boas e ruins, resistentes e não resistentes. Na segunda etapa, administrou o antibiótico, matou bactérias boas e algumas ruins, só que as resistentes permaneceram. Na fase 3 as resistentes se multiplicaram e na fase 4 elas passaram seu DNA para outras bactérias, tá? Pronto, é isso. É isso, gente. Boa prova para vocês. Vai ser a prova mais fácil que vocês vão ter depois de imunologia e fisiologia, que são outras provas maravilhosas. Então, é isso. Façam as atividades, a atividade que eu passei. Talvez eu passe outra, não sei, vai depender. Mas tirem dúvidas também lá. Me falem se eu deixei de falar alguma coisa, tá? Que aí eu vou em busca de saber e passo para vocês novamente, tá? É isso. Obrigado, gente.